Chegamos enfim no homicídio, tá? Enfim, graças a Deus, a gente terminou a, a parte geral do Código Penal. A gente vai começar a parte especial. E, para que eu possa explicar a vocês, pessoas lindas, majestosas, o que é o homicídio, vocês estão vendo que eu estou num lugar diferente aqui agora. Dessa vez eu vou tentar explicar o homicídio diretamente do Código Penal, tá? A gente vai estudar um pouquinho, falar sobre homicídio simples, homicídio privilegiado, homicídio qualificado, que são as três grandes requisitos que nos fizeram estudar, que o Walker passou pra gente, e a gente vai tentar repassar rapidamente para poder situar alguns pontos aqui. Vale mencionar, gurizada, aqui, homicídio é uma parada muito, mas muito grande, envolve muitos requisitos, então aqui talvez até fique um vídeo pequeno para a complexidade do tema, mas é porque eu vou dar, de certa forma, muitas nuances para as partes que eu acho de fato fundamental a gente saber, tá? Eu vou explicar o homicídio simples, o homicídio privilegiado e principalmente o homicídio qualificado, beleza? Então vamos lá, como eu disse, é bom a gente já vir diretamente do código, até porque o slide do Walker, tipo assim, papo de 120 páginas é só sobre homicídio, é muita coisa, mano. Mas beleza. Dessa vez não tem a canetinha pra mim sair rabiscando aqui, até tem essa aqui, mas se eu fizer ela eu não vou saber desfazer. Aliás, será que se eu fizer aqui e tirar ela some? Ah, ela some. Ah, então beleza. Então, ó, um energúmeno Neandertal aprendendo a mexer com a tecnologia é algo muito bonito, né? Mas beleza, então. A gente vai começar falando sobre o homicídio simples. O que caralhos é o homicídio simples? O homicídio simples, ele tá no artigo 121, que é de onde começa a parte especial do código. E principalmente, eu acho que é bom eu começar falando agora, tá? A gente vai ver que, para que a gente compreenda o que é a parte especial do código, porque a parte especial é onde vai estar de fato os crimes. A parte geral entre aspas, toda a contextualização para que de fato a gente possa ter noção do crime, etc., cenário e tudo mais, como a gente vai agir, como a gente não vai agir e por aí vai, tá? Então a gente vai começar o artigo, a parte especial do código, mas tendo em base muito do que a parte geral disse, beleza? Então, o artigo 121 começa com matar alguém. Por que alguém? Porque alguém induz a gente a ser humano. Quando a gente mata um cachorro, por exemplo, a gente não está cometendo homicídio, não está cometendo homicídio, porque homicídio é um crime prescritivo. Prescritivo não, né? Mas é um crime dado a outro ser humano. Fechou? Qual que é a reclusão? A pena é uma reclusão de 6 a 20 anos. Uma pena branda e só, novamente, sendo um homicídio simples, o qualificado, a pena em sentido abstrato vai ser mudada. Fechou? A gente vai começar então com o caso de diminuição de pena. Lembra daquela parada bonitinha? Eu já gravei vídeo, fechou? Sobre o tipo penal. O tipo penal ele é dividido ali em três circunstâncias, em três fatores, aliás, né? Sendo elas o núcleo, os elementos ou os elementares e as circunstâncias. As circunstâncias são caso de aumento ou de diminuição de pena. A gente tem aqui no caso, então, um caso de diminuição de pena que vai implicitar em um homicídio privilegiado. Ó, gurizada, de novo, foi uma parada que eu tive muita dúvida, que eu não estava entendendo muito bem, que eu estava com uma leve dúvida sobre o que seria aqui um atenuante, um privilegiado, que é em relação a quando muda o sentido abstrato da norma, mas o homicídio privilegiado, ele vai entrar, ele é só um nome dado por doutrina, tá? Porque o privilegiado, ele é nada mais, nada menos do que esse caso de diminuição de pena. Então vamos lá, gurizada. Artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz poderá reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O que isso representa pra gente aqui agora então? Aqui a gente tem três características que vão argumentar sobre o homicídio privilegiado, sendo o primeiro por relevante valor social, por relevante valor moral ou por domínio de violenta emoção. O que isso representa? Eu vou dar exemplos porque vai tornar o caso muito mais fácil
de ser compreendido, beleza? Quando a gente fala de um motivo, de um valor, de um motivo relevante de valor social, a gente está falando, por exemplo, num caso de uma pessoa que matou um estuprador. Vamos supor, um estuprador, ele acabou por estuprar 3 crianças. E mediante a isso, um homem ele vai e mata esse estuprador. A gente vê que essa ação possui um relevante valor social. A sociedade vai olhar para aquilo e não vai olhar com um olhar tão reprimido, justamente porque ele matou uma pessoa que está causando muito mal para a sociedade. Ou seja, isso entra em uma benéfice legal, em que a pena ela pode ser diminuída de 1/6 até 1/3, beleza? O próximo é o relevante valor moral. Ou seja, vamos supor, por exemplo, eu tô lá, suavezinho aqui na minha, pô, beleza, de boa. Entro na minha casa e vejo, sei lá, minha namorada em uma relação conjugal com uma pessoa que até então não é parceiro nem cônjuge dela, está em um ato carnal, e eu, tomado por um valor moral meu, eu vou, esse mesmo exemplo, tá? Ele vai ser cabível à violenta emoção, tá? Mas é um caso de um requisito moral, ou melhor, né? Deixa eu refazer o exemplo para não confundir depois. Eu entro na minha casa e vejo um estuprador abusando da minha filha. Mediante a isso, eu vou e mato este estuprador com 22 facadas, porque isso não vai conjugar legítima defesa de terceiros, né? Ou seja, eu não somente acabei com a violência, como eu ultrapassei a margem que daria para mim a legítima defesa. Eu dei 22 facadas no cara. Só que eu estava tomado por um relevante valor moral. Eu cheguei em casa e vi um filho de uma puta estuprando minha filha. Eu tenho um relevante valor moral para mim ter tomado essa atitude, que implícita então no homicídio privilegiado, beleza? E a gente logo em seguida tem eu estar em domínio violenta de emoção, seguido de uma injusta provocação da vítima. Ou seja, vamos supor, eu vou pegar aqui um exemplo, tá? Cara, eu estou num boteco. Aliás, perdão, né? Eu vou pegar o mesmo exemplo que eu dei ali com a minha fadídica namorada. Estou ali em casa, piriri-pororó, cara, cheguei cansado do trabalho. Chego em casa e vejo tal cenário. Deste tal cenário, eu, tomado por uma violenta emoção, vou e mato o meliante, o safado, o salafrário que estava em atos carnais com a minha cônjuge. Mediante isso, tomado por violenta emoção e até então seguido por uma injusta provocação da vítima, até porque é uma provocação, convenhamos, eu agi de tal maneira que é cabível também um homicídio privilegiado. Fechou? Então eu tenho essas três características que vão induzir para mim um homicídio privilegiado. De novo, sendo relevante valor social, relevante valor moral e por domínio de violenta emoção. Gurizada, aqui agora, eu infelizmente não vou lembrar o artigo que está implícito isso aqui, tá? Mas talvez eu tenha que falar um pouquinho sobre atenuante e agravante em um valor genérico. Se está explícito um artigo na parte geral do código, a gente vai dizer que esse artigo ele é de valor genérico, ou seja, ele se aplica a até então todos os crimes que esses cenários eles vão ter. Ou seja, a gente pode abrir agora, de novo, eu não vou me lembrar o artigo que está falando sobre isso, mas a gente vai ver que na parte geral a gente também em alguns crimes vai ter esse caso de diminuição de pena. Em alguns crimes não, aliás, porque não vai estar situado em um crime. Mas a gente vai ver essa mesma explicação. Se a gente comete um crime impedido por motivo de relevante valor social, moral ou sobre domínio de violenta emoção. Só que nesse caso a gente está falando sobre um valor genérico da norma, que é aplicável em todos os crimes. Como a gente está vendo aqui, o homicídio ele tem o seu parágrafo único que vai falar sobre um caso de diminuição de pena. Nesse caso a gente está falando de um caso de diminuição especial da pena. Fechou? Só para não confundir também. Matamos o homicídio privilegiado, entendemos o que ele representa. De novo, é verdade, tá? Eu esqueci de Walker, ele falou pra gente o que significa a morte dentro do direito. A morte é quando a gente tem um laudo encefálico dizendo que de fato o nosso cérebro ele parou, né? A gente tem um laudo por 2 médicos para poder evitar aquela parada de venda de órgãos, né? O tráfico de órgãos, etc.
Mas para o direito você morre a partir desse momento. A partir do momento que não existem mais controles vitais do seu cérebro. Quando de fato existe uma morte cefálica. Fechou? Agora a gente vai dar um duplo mortal carpado e vai lá para o homicídio qualificado. O que representa o homicídio qualificado? Aqui é um pouquinho mais complexo. Tá? Porque talvez eu tenha que explicar o tipo penal de novo. Mas vamos lá. Homicídio qualificado. O que é algo qualificado, gurizada? A gente vai pegar ali o sistema da lei da teoria da pena para aplicável lá na primeira instância. Piriri pororó. O homicídio qualificado é quando a gente vai mudar o sentido da pena. Ou seja, a gente viu aqui que no começo a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. Isso para um homicídio simples e também para um homicídio privilegiado, né? No homicídio qualificado, a gente vai ver que essa pena, deixa eu ver se eu acho a pena aqui, ó. Aqui, ó, pena, reclusão de 12 até 30 anos. É coisa pra caramba, hein? Vocês estão vendo que o sentido da pena, a pena em abstrato acabou mudando. De 6 a 20, ela se tornou de 12 a 30. Só que aí nós temos algumas características que vão dizer por que o homicídio se tornou qualificado. Que até alguns motivos bem fáceis, tá? Vamos lá. Primeiro requisito, ali instituído no parágrafo 2º. Mediante paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. Beleza, mediante paga ou promessa de recompensa. Galera, eu não vou tornar isso aqui tão complexo jogando concurso de agentes e etc no meio. Até porque, de novo, eu já gravei um videozinho sobre concurso de agentes. É só ir lá e assistir. Pô, eu tô parecendo youtuber, mano. Tô feliz pra caralho. Mas beleza, eu não vou tornar tudo isso tão complexo. Talvez eu só fale lá sobre a teoria do domínio do fato para poder contemplar um pouquinho daquilo. Mas antes de fato a gente então iniciar isso, vale mencionar que às vezes o Código Penal ele é subdividido em meio que duas óticas, tá? A ótica de quem está acusando e a ótica de quem vai defender. Ou seja, a ótica da promotoria e a ótica de um advogado de defesa. Por quê? Tem todo aquele requisito sobre o concurso de agentes no caso da primeira característica ali que vai dar sobre um homicídio qualificado, que é que quem é o autor do crime? É quem normalmente, isso na teoria clássica, é sobre quem vai praticar o ato do núcleo. Ou seja, quem vai praticar o núcleo do tipo? A pessoa que até então cometeu o crime, não é? E quem cometeu o crime? Aquele que foi pago. Ou seja, nesse requisito, a pessoa que foi paga responderia por homicídio qualificado e quem pagou, no caso, foi o participante do concurso de agentes, que seria quem pagou, ele não responderia por homicídio qualificado. Só que, mediante isso, a gente vê que existe um parâmetro um pouco quanto injusto da parte. Aí, então, a gente admite a teoria do domínio do fato, que é o quê? O que é a teoria do domínio do fato? Quem tem domínio do fato? Aquele que pagou, segundo esse mesmo exemplo. Por quê? Porque a vontade gira em torno dessa pessoa. Vamos supor, eu quero matar o Gregory, tá? E eu contrato o Breno para poder matar o Gregory. Não é explícito que a vontade que está pairando esse cenário é minha? Eu posso simplesmente ligar pro Breno e falar, irmão, mata mais o Gregory não, fechou? Pega o seu pagamento e tamo junto. De novo, por que é teoria do domínio do fato? Porque eu estou dominando o fato. E referente a isso, vocês veem que, nesse caso, eu também pegaria um homicídio qualificado, mediante a teoria do domínio do fato. Se for a teoria clássica, eu não vou responder de forma de um homicídio qualificado, beleza? E vale mencionar também, o que é ou por outro motivo torpe. O que é um motivo torpe? É um motivo de extrema crueldade. É eu ser malvadão, tá ligado? Ou seja, se eu cometi mediante a um motivo torpe, eu já vou responder por si só a um homicídio qualificado, fechou? Vale mencionar que assim também, tá? Em casos de quando, sei lá, eu cometo... Eu esqueci o nome, quando a gente separa a parte do corpo da pessoa, eu mato, esquartejar. Quando eu esquartejo uma pessoa morta, eu não vou responder por um homicídio qualificado. Vocês podem pensar, pô, mas foi por um motivo torpe. Não, porque a pessoa já estava morta. Ou seja, não foi por motivo torpe, visto que a mesma não sofreu. Porque torpe significa a gente justamente colocar uma pessoa sobre um domínio de até então algo que vai mexer, vai explicitar um tipo de...
não tortura muito bem a palavra que eu quero usar, mas vai trazer sofrimento à pessoa. Fechou? A partir do momento que eu cometo um esquartejamento, a pessoa já está morta, eu não estou impregnando nenhum tipo de torpeza a esse ato, visto que ela já tinha morrido antes de eu cometer o crime. E agora, obviamente, se eu estou cortando uma pessoa enquanto essa pessoa ainda está viva, vai entrar como tortura, que, de novo, é um caso de um homicídio qualificado. Segundo motivo, por motivo fútil. O que significa motivo fútil? Mano, um motivo sem relevância, um motivo muito pequeno. É a mesma coisa que o Walker ele sempre fala. Eu chego no boteco, tô lá de boa, um cara olha pra mim e fala, e aí, o corintiano? Porra, corintiano é um motivo? Talvez seja, mas é um motivo muito pequeno. É um motivo fútil. De novo, eu acho que é uma parada realmente muito fácil de ser explicada, beleza? Terceiro motivo, com o emprego de veneno, de fogo, de explosivo, de asfixia, de tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. O que isso representa? Que a gente tem muita característica, beleza? Então a gente vai falar sobre com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outros meios insidiosos ou cruéis. Aqui, cara, de verdade, eu não sei se eu falo sobre ou não. Eu vou falar, vai fazer o quê? Mas vamos lá. Quando a gente fala sobre, primeiramente, sobre asfixia, a gente vai falar sobre asfixia. Quando a gente fala sobre esganar é quando a gente usa a própria mão para poder cometer o ato homicida. Quando a gente vai falar sobre estrangulamento, é quando eu estou utilizando algum objeto, tipo um fio. Eu amarro um fio no pescoço da pessoa e puxo. Isso é um estrangulamento. Tá? Tudo isso vai entrar como asfixia. Quando eu estou enforcando uma pessoa, o que significa o ato de enforcar? Significa que a própria gravidade, ou seja, o próprio peso da pessoa é quem de fato está enforcando ela. Eu não estou empregando as minhas mãos para isso. Obviamente eu posso enforcar uma pessoa de maneira dolosa, né? Obviamente. E nós temos o ato de sufocação, que é quando eu tranco a passagem de ar. Ou seja, vamos supor, eu estou com um travesseiro, eu vou jogar na cara do ser humano, eu estou trancando a passagem de ar que ela tem, né? Aí também nós temos o soterramento, né? Que é quando eu atiro algum tipo de objeto por cima da pessoa, sendo terra, pedra, qualquer tipo de meio que de fato vá cobrir aquela pessoa e evitar alguma passagem de ar, né? Nós temos também a sufocação indireta, que é impedir o ar sobrecarregando a barriga, ou seja, quando vamos supor, eu piso na barriga da pessoa e eu estou evitando o ar de passar também para ela, né? Isso é um tipo de sufocamento indireto. Aí sobre toxicidade. É quando eu posso usar meios de gás asfixiante, né? Também sobre o confinamento é quando não entra oxigênio no ambiente. Isso aqui eu vou pular um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre tortura agora também. O que significa tortura? Cara, tortura é quando eu coloco uma pessoa para sofrer por um prazo não muito grande, mas por um longo prazo. Eu estou causando forte sofrimento à pessoa por um prazo muito grande. Vale mencionar que existe uma diferença sobre um homicídio qualificado por tortura e um crime de tortura. Crime de tortura é quando, e entra aí como tortura qualificada, tá? Quando uma pessoa morre em um ato de tortura. Só que diferente do homicídio qualificado, pelo ato de tortura, no ato da tortura, no homicídio qualificado, eu já quero matar a pessoa. Então eu vou torturar para que no final eu possa ceifar a vida dela. No crime de tortura é o contrário, tá? Eu não quero matar a pessoa, mas por motivos por motivos de eu estar torturando essa pessoa, a morte acaba sendo um requisito inevitável. Ou seja, essa pessoa morre, só que eu não queria matá-la. Sacou? Entendeu a diferença? Bonitinho, né? Aí nós temos aí um pouquinho do meio cruel, que para se diferenciar da tortura, o meio impregnado é breve e rápido. Ou seja, quando eu falo de um meio cruel, é quando eu, entre aspas, estou torturando uma pessoa, mas o meio que eu utilizo para esse ato de tortura, ele é rápido. Até porque, de novo, né? Meio cruel não é tortura. Tá? Tortura é causar um prazo longo de sofrimento a uma pessoa, resultando na morte. Agora, meio cruel é o estar resultando sofrimento à pessoa por um curto período de tempo, até que essa pessoa morra. Fechou? Aí nós temos atos após a vítima estar morta, que eu falei, né? Tipo, se a pessoa já morreu e você comete algum crime, obviamente assim, dependendo do crime que você causar, né? Sei lá, pegar um caso meio pesado aqui de necrofilia, é um crime fodido, tá?
Mas se a vítima já está morta e eu causei até então sofrimento a essa vítima, se ela está morta, não configura nenhum tipo de homicídio qualificado, né? E nós temos a fogo ou explosão. Por que pode ser fogo ou explosão? Porque vai impregnar perigo a demais pessoas. E também é um meio muito violento de você matar alguém por meio de fogo. Vai causar um sofrimento muito, mas muito grande essa pessoa. Agora vamos falar sobre traição de emboscada mediante dissimulação de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O que é isso? Cara, a traição de emboscada mediante dissimulação vai ser um requisito até então um pouquinho meio até fácil, entre aspas, né? O que é dissimulação? Dissimulação é quando eu distraio a atenção da vítima. Ou seja, vamos supor, eu me fantasio de cara da CPFL para poder matar ela. Eu até então distraí a atenção da vítima, né? E nós temos aí no caso da traição, a traição envolve confiança. A partir do momento que eu quebro a confiança de alguém e eu induzo essa pessoa a confiança que ela tinha em mim e eu acabo cometendo um homicídio, entra como homicídio qualificado porque justamente eu quebrei um pouco da honra que eu tinha com essa pessoa. Vale também um ponto muito importante. Um homicídio ele vai se tornar qualificado quando você não dá, quando você dificulta ou você torna impossível a defesa do ofendido. O ofendido é a vítima, né? Ou seja, se eu pego uma pessoa desprevenida e dou um tiro na cabeça dela, de costas, eu tornei impossível que essa pessoa se defenda. Consequentemente, eu vou ter um crime qualificado em que a pena é maior. Assim como também quando eu dificulto a defesa da vítima. Então vamos supor, tem uma pessoa dormindo. Eu acordo essa pessoa, eu dificultei até então a margem de defesa que ela tinha, eu acordo ela e dou um tiro logo em seguida na cabeça dela. Eu dificultei a defesa dessa pessoa, né? É aquele exemplo que o Walker deu. Sempre que você quiser matar alguém, faz a pessoa virar de cara para você e dar um tiro na testa. Entendeu? Porque é mais fácil de você alegar que houve até então uma margem de defesa dessa pessoa e você não pode, e, consequentemente, você não vai responder por homicídio qualificado. Beleza? E como último tópico do homicídio, a gente vai falar sobre para assegurar a execução, a ocultação, a impunibilidade ou a vantagem de outro crime. Então, beleza, gurizada. O que representa isso aqui? Quando a gente vai falar sobre ocultação ou para assegurar a execução, é aquela mesma situação de que, tipo assim, vamos supor, eu matei uma pessoa, eu matei um segurança de uma casa porque eu queria roubar esta casa. Vocês podem ver que aí existe um quesito de tempo, né? Só deixa eu ver uma coisinha aqui pra ver se... Pra mim não falar abobrinha pra vocês, tá? Ah, tá, beleza. Execução e ocultação para o futuro. E... Executação... Ah, beleza. Vai falar um pouquinho sobre aquele meio teleológico, né? Que o Walker explicou, que o meio teleológico ocorre quando o homicídio é perpetuado como um meio para executar outro crime. Ou seja, quando a gente comete um crime para poder... a gente comete um homicídio para poder fazer outro crime. Vamos supor, por exemplo, o exemplo que eu estava dando. Eu entrei numa casa e eu vou roubar esta casa. Só que lá tem um segurança. Eu acabo matando o segurança e eu vou roubar a casa. Isso nós temos aí um meio teleológico, porque é uma ação voltada para o futuro. Só que quando a gente fala sobre uma ocultação de um crime, eu roubei a casa, o segurança viu e eu matei o segurança. Vocês podem ver que eu já cometi o crime. Só que, ainda assim, eu estou fazendo para que eu possa ocultar até então um crime que é o que ocorreu. Ou, sei lá, vamos supor, eu roubei uma casa, um segurança viu, eu volto lá na noite seguinte para poder matar o segurança e ocultar esse crime que eu fiz, né? Justamente ocultando a impunibilidade ou a vantagem de outro crime. E isso se enquadra como um meio de qualificadora do homicídio. Eu vou parar aqui, porque foi justamente aqui que o Walker parou. Que eu falei, gurizada, os vídeos que eu gravei até então são uma maneira da gente poder contemplar o estudo que a gente justamente teve, tá? Eu sempre digo, não se baseiem apenas pelos vídeos que eu gravo, até porque é uma visão minha, é uma ótica minha. Às vezes eu posso explicar de uma maneira que infelizmente vocês não compreendam. Por isso é muito bom que vocês tenham noção do tema, para que desta maneira eu possa apenas contemplar ou complementar algumas informações
que às vezes vocês não entenderam muito bem, ou que às vezes vocês de fato não têm nenhum conhecimento sobre, e que às vezes vocês sabem que o Walker, o Walker é bem danadinho, entendeu? Ele gosta de fazer provas com detalhes, e é justamente dos detalhes que ele ganha da gente. É de um detalhezinho que a gente não lembra ou não sabe, que vai fazer com que a questão ela tenha outra ótica, ela tenha outro cenário na nossa cabeça. Então é sempre muito bom a gente ter plena noção de tudo que está acontecendo, de tudo que está sendo contemplado de acordo com aquele conteúdo ministrado, beleza? Como eu falei, aulinha até então breve, 25 minutos para poder explicar o homicídio, é realmente algo muito rápido. Só que eu expliquei ali o homicídio simples, qualificado, privilegiado. E é isso, gurizada. Boa prova pra gente. Se Deus permitir, a gente vai longe ainda, mano. Tamo junto, gurizada.